No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite. Ei, sabe onde eu encontro o melhor lubrificante do reino? Lá no Posto Ipiranga. Onde tem um sanduíche? Eu tô com uma fome. Posto Ipiranga. Internet grátis pra preencher esse vazio aqui, ó. Posto Ipiranga? E onde eu alugo um carro com desconto pra gente ir pra Oz? Osasco? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF e canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo ao vivo pela internet, nos sistemas Android e iOS. Eu sou Alexandre Apo, está no ar o Jornal do Consumidor dessa semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, gasolina original aditivada, abasteça no posto Ipiranga com combustível completo. Veja nessa edição entrevistas exclusivas com os presidentes do Secov RS HDM e da FCDL RS. Moacir Schuxter comenta os resultados do mercado imobiliário nesse difícil ano de 2015 e Vitor Augusto corre as dificuldades do varejo no atual momento econômico. Zafari Cabral inaugura em Porto Alegre, no bairro Rio Branco, apresentando a nova identidade arquitetônica da marca. Segurança condominial em tempos de crise. Esse foi o tema do Condomínio em Foco, evento promovido mensalmente pela Imóveis Crédito Real. Unimed Porto Alegre comemora o Dia do Médico no Teatro do Bourbon Country, com a participação da jornalista Lilian Vitfib e do presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso. E vamos encerrar o programa de hoje mostrando um pouco da festa de inauguração da sede da Unicred Porto Alegre, em prédio histórico na cidade. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. Quero fazer um comentário. Foi aprovado na semana passada o projeto de lei 3722, que flexibiliza o porte de arma ao cidadão de bem, cidadão honesto. Muita gente está plantando mentiras, espalhando inverdades, inclusive veículos de comunicação totalmente desinformados se julgam em condições de opinar sobre isso. Preste atenção, telespectador da TV Urbana. O que muda com esse projeto de lei? Ao invés de ser do Estado a concessão do porte, ou seja, o Estado concede sequer, passa a ser um direito do cidadão de bem portar uma arma de fogo, se assim o desejar e se assim lhe for permitido, porque ele vai ter que apresentar toda a sorte de certidões como é hoje, fazer teste psicológico, teste prático de arma de fogo, prova escrita. É muito complicado. Só uma pessoa realmente correta vai poder ter o seu porte de arma. O que muda também o prazo de validade do registro e do porte. Ao invés de 3 anos, vai ser 10 anos. Qualquer estudo do mundo comprova que o cidadão de bem armado é um instrumento de apoio à segurança pública. Pergunte você a qualquer policial o que ele acha de um cidadão de bem armado. Ele vai dizer isso. Ajuda a segurança pública. Portanto, vale a pena assistir, inclusive, no portal do Consumidor RS, um vídeo do professor Benê Barbosa, do Movimento Viva Brasil, onde ele aborda esse assunto. Até o pastor Silas Malafaia, presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, falando bobagens sobre o tema. Não se deixe enganar por aqueles que querem plantar informações inverídicas. Muito bem. Em análise quinquenal realizada pelo Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul e a Associação Gaúcha de Empresas
do mercado imobiliário, Secover RS HDM, quando comparado 2015 com 2010, que é o ano base, obtém-se uma variação na quantidade amostral total de ofertas de 97,13%, sendo observado um crescimento de 99,5% na oferta de imóveis residenciais e 106,55% entre os comerciais. Com relação aos preços médios por metro quadrado, nos últimos 60 meses o aumento foi de 69,65%. Saiba mais detalhes acerca dos resultados do estudo com o presidente do Secover RS HDM, Moacir Schuckster, que nos recebeu para uma entrevista exclusiva. Cumprimentar você que nos prestigia com a sua audiência, pelo canal 11 da NET, pelo canal 55 UHF, aqui na TV Urbana, a TV dos Gaúchos. Compartilhe. Você que nos prestigia em toda a grande Porto Alegre, na região metropolitana. Estamos sendo recebidos aqui no Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, na HDM, pelo presidente Moacir Schuckster. Nos dá a honra de ser o nosso entrevistado abrindo este programa de novembro. Presidente Moacir Schuckster, nós estamos na reta final do fim do ano. Já vejo lojas incentivadas pelo Sindilojas, CDL, com enfeites de Natal nas vitrines. Aliás, o comércio está passando por uma situação difícil, as lojas vazias, a situação está bem complicada. E o setor imobiliário é um setor importante, é um setor grande, é um setor robusto, que tem uma participação expressiva no PIB regional, nacional. É um setor que a gente observa muito. Que análise é possível o senhor fazer, já antecipando esse fechamento de ano de 2015 para mim foi 2015, na área da locação de imóveis, condomínios e compra e venda? Olha, o ano 2015 não foi dos mais prósperos, digamos assim, em termos de negociação imobiliária, mas ainda não foi tão ruim, digamos assim, que pudesse lembrar as crises que tivemos lá por 2008, 2009, quando realmente tivemos uma parada nos negócios bastante expressiva, não é? Este ano, nós temos um balizador que a gente acompanha no mercado aqui de Porto Alegre especialmente, mas ele tem, mas o seu ritmo ele é parecido nas outras cidades. Onde a gente percebe que, em termos de efetivação de negócios, ou seja, a celebração de escrituras, nós tivemos uma redução e teremos até o final do ano algo em torno de 8% menos que o ano passado. 8% menos? 8% menos. Que não é algo assim tão apavorante. Tão apavorante ante as notícias que circulam atualmente, com queda no PIB e desempregos, porque 1 milhão de empregos perdidos no Brasil este ano, ou pelo menos até agora, ao final do mês, o mês passado, é um indício de que, no mínimo, 4, 5 milhões de pessoas perderam sua renda, né, com seus dependentes, etc. E isso tudo tem um reflexo no comércio em geral e tem reflexo também na disposição das pessoas em investir e em alugar imóvel. Por quê? Porque quando a pessoa tem a plena segurança de que as coisas estão andando bem, ela então se anima a fazer um financiamento imobiliário e adquirir o bem dos seus sonhos. Nesse ano, tivemos sim um baque expressivo quando a Caixa Econômica Federal reduziu a 50% os financiamentos. Isso teve uma repercussão bastante negativa, até porque, de alguma forma, induziu aos demais bancos a apertar o seu crédito. Então, muita gente não conseguiu implementar o seu financiamento porque houve um rigorismo maior na hora da seleção do crédito. E esse rigorismo é totalmente justificado, porque não adianta, se a gente não tem condição tem a suspeita que não vai poder pagar lá adiante, é melhor não comprar,
porque está sujeito a perder muito do que já pagou e criar mil problemas. Então, isso é inegável. A pessoa que não tem condições ou tem condições duvidosas, é melhor não comprar de momento para evitar uma dor de cabeça para si e para terceiros. Então, eu acredito que o mercado imobiliário de Porto Alegre, especialmente como, vamos dizer assim, um exemplo de outras cidades aqui do interior, que a gente tem alguns dados, eles vai fechar, então, com cerca de 8, 7, 8, ou talvez até 10% menos que o ano anterior. O que significa, isso em média, né? Isso em média. O que significa que tem imobiliárias que estarão vendendo normalmente e terão aquelas que estão vendendo 50% menos. Tem algumas que venderão 70% menos. E tem um detalhe interessante nessa observação do comportamento do mercado. A gente percebe que, embora tenha havido uma redução dos negócios imobiliários, o valor médio das transações aumentou. Aumentou de 5% a 6%. Então, o que a gente observa é que os negócios reduziram, mas o valor desses imóveis... Reduziu quantitativamente, mas aumentou qualitativamente. Exatamente. Entendi. Isso se deve também ao fato de que, nos imóveis com valor acima de R$750 mil, eles tiveram um impacto menor nessa crise. Provavelmente porque se tratam de adquirentes com melhores condições financeiras. Com R$750 mil abaixo esses valores, as pessoas dependem mais de financiamento e não é por acaso que este valor é aquele limite para concessão de financiamento dentro dos 2, 3 sistemas de financiamento que nós temos. Então, a gente tem que considerar que o ano 2015 realmente não foi um ano muito bom para o mercado imobiliário, como de resto para outras atividades da economia. No entanto, nós sabemos e estamos vendo que o mercado continua evoluindo e tem uma coisa que é, vamos dizer assim, inelutável. Todo mundo quer ter seu imóvel próprio. Isso é um sonho, é uma aspiração que isso não sai da pessoa. Então, todo aquele que tem condições de comprar de imóvel, todo aquele que tem essa aspiração, ele vai querer procurar o imóvel. E nós até recomendamos, a pessoa diz, bom, o imóvel está baixando, eu vou esperar para comprar lá adiante. Não faça isso. Claro. Compre agora. Tem todo o direito até de pichinchar um pouco com o vendedor. Mas compre logo, porque olhe o retrospecto, o que a história nos conta. A história nos conta que o imóvel sempre deu a volta por cima. Quem comprou o imóvel sempre ficou satisfeito. Nunca se deu mal. E nunca se deu mal. E a gente percebe, por exemplo, fazendo um retrospecto, nos últimos 5 anos, o valor médio dos imóveis usados, por exemplo, ele aumentou 60 e poucos %, quando a inflação do mesmo período deu 37, 38%. Sim. Então, quem diz... É um grande investimento. É um grande investimento. É um grande investimento. Quer dizer o seguinte, você tem que vender. Se tiver que vender, pode dar um desconto aí, porque conseguiu vencer a inflação sem problema nenhum. Então, esse ângulo com que se olha o mercado é um ângulo sempre que favorece o imóvel, porque o imóvel sempre está aí, ele é um tangível, está enxergando, etc. Ao passo que outros tipos de investimento apresentam sempre alguma oscilação, algum risco maior, talvez, né? Não cabe aqui estar discutindo isso. Isso, no que tange, é o mercado de vendas. De vendas. Né? Locação, presidente. Locação, nós tivemos um fenômeno interessante, que é de que houve um aumento no último ano. Nós tivemos um aumento de cerca de 18% na oferta de imóveis dentro da amostragem que o nosso Departamento de Economia e Estatística faz. Esse aumento, a gente pode atribuir isso a diversos fenômenos, a diversas circunstâncias, né? Uma delas, por exemplo, é de que houve uma euforia no mercado recentemente, e então esses imóveis, houve uma boa quantidade construída, talvez até um pouco além daquilo que o mercado podia absorver. De outro lado, pessoas compraram, muitas vezes, para investir
e não podendo, vamos dizer, vender, pelo menos dando descontos muito grandes, prefere então alugar. Claro. Então coloca no mercado. E temos um fenômeno também que deriva da própria recessão, é de que muitas famílias voltam a se reunir, ou seja, aquele filho que alugou um apartamento para morar sozinho, etc., voltou para a casa dos pais. Voltou para a casa dos pais. Porque precisa economizar, ou coisa que vale. Então, nós temos um aumento de 18%, mas o valor dos aluguéis, em média, diga-se passar, em média, ele acompanhou a inflação. O que não significa que, se alguém quer alugar um imóvel e acha que está acima das suas posses, pode tentar negociar também. Porque nós estamos vivendo no país um período que a negociação vamos dizer assim, ficou à moda, entende? Que é a negociação, que é da livre negociação, quer dizer, as pessoas têm todo o direito de negociar dentro da sua necessidade, digamos, da sua possibilidade. Uma coisa é certa, ninguém vai vender a um preço abaixo daquilo que ele se permite e ninguém vai comprar acima do que pode, o que acha de conveniente. Então, a negociação é legítima. Agora, não contem como sendo favas contadas alguma publicidade onde alguma empresa diz que dá 40% de desconto, 50% de desconto. Então, não nos iludamos. Só vai dar 50% de desconto para um imóvel aquela empresa, ou aquele, né? Ou, geralmente é uma empresa que oferece isso, quando ela vai ver lá, então o que acontece? Tem um apartamento que é de primeiro andar, de fundos, e nos fundos à vista é um paredão. Então, esse imóvel, a empresa ficou só com aquele remanescente, está pagando condomínio, ITBI, seguro, etc., etc., e está trancado lá no seu portfólio. Então, ela pode se dar o luxo de vender por 50% menos, porque os demais ela vendeu dentro da tabela, etc. Claro, entendi. Então, é isso. Então, a gente não deve se iludir com isso. Então, não conte com o fato de ter outros imóveis à venda que chega lá e oferece 50% de desconto, porque não vai levar. Então, negocie o que puder, mas saiba que não é este o diapasão do mercado. Não é exatamente isso. E os condomínios, para a gente concluir, presidente? Muito bem. Os condomínios, como é algo estável, porque os condomínios que já existem continuarão sendo administrados, etc. O que a gente observa é de que os condomínios estão reduzindo custos. E isso no nosso Departamento de Economia e Estatística também já averigou isso. Está havendo, sim, uma economia de água, está havendo economia de luz, está havendo uma redução também em conservação, etc., o que é algo preocupante, porque os prédios ou condomínios necessitam uma conservação permanente. Então, eu até acredito que, sazonalmente, um período que o condomínio segure esse investimento, porque os seus condôminos também não têm fábrica de dinheiro. Mas chega um determinado momento em que eles precisam cuidar do seu imóvel, porque é a valorização dele. Claro. Quer dizer, o imóvel sempre está valorizando, pelo menos acompanhando a inflação, mas se ele não é bem conservado, ele deprecia muito fortemente. Então, isso é essencial. Então, condomínios, a gente observa isso, de que está havendo um cuidado muito bom na parte de redução de custos. E até quero, vamos dizer assim, lembrar que nós aqui no Secov temos proporcionado aos síndicos de condôminos uma porção de eventos que ensinam ou lembram como dá para se fazer redução de custos. E hoje, de fato, tem muita coisa. Por exemplo, só na parte de eletricidade, a gente trocando de uma lâmpada por outro tipo de lâmpada pode economizar 40%. O cuidado com a água, a gente já conhece também, e assim por diante. Tudo isso leva, vamos dizer assim, a uma redução do seu custo, né? Então, eu acredito que o ano 2015 foi um ano de sobrevivência, mas com alguma dignidade. Então, eu acredito que poderia ter sido pior,
mas vamos confiar que 2016 já haja uma melhora. A gente está confiando de que o ano que vem seja um pouco melhor, porque o governo está tomando suas providências no sentido de resolver seu problema fiscal, e a gente não sabe exatamente o que vai ser feito no sentido de estimular a economia, né? O fato é que hoje nós estamos com a inflação de ao redor de 10%, e há quem diga que com as medidas tomadas, talvez o ano que vem, 2016, se chegue a 7%, 8%, e finalmente em 2017 chega a 4%, 4,5%. Na meta. Que é uma meta, inclusive, que os economistas denominam de salutar, porque precisa um pouco de inflação para permitir uma oxigenação na economia, etc. Então, esse, mais ou menos, é o que eu observo como panorama de 2015 e uma expectativa, né, para o ano que Perfeito. vem. Né? Muito bem. Queremos agradecer ao presidente Moacir Schuster a gentileza de nos receber. É sempre um prazer. Eu ontem estive lá no bairro Teresópolis, na rua onde eu me criei, quando menino, na rua Arnaldo Borer. Eu que fui aluno do Colégio Cruzeiro do Sul, e vi toda aquela mata do Colégio Cruzeiro do Sul transformada em prédios residenciais lindíssimos, conjuntos residenciais lindíssimos à venda, e fiquei impressionado, né? Foram construídos muitos empreendimentos em Porto Alegre, né? Por isso aumenta o aumento dos imóveis no estoque para locação, né, presidente? Eu até fico feliz quando tu fala na beleza desses edifícios, porque existe uma parte da sociedade que condena os edifícios. O que esse pessoal muito inteligente, muito preocupado com a natureza, etc., esquece de que a população está aumentando e eles têm que morar em algum lugar. É verdade. Entende? Não dá para, eu sempre cito isso, né? Um cidadão escreveu num jornal desses de bairro, escreveu que condenava muito a especulação imobiliária, porque estavam construindo edifícios à torta e à direita, e ele, por exemplo, ele tinha uma vista do Guaíba, e que agora construíram um prédio e ele não enxerga mais o Guaíba. E ele mora no 10º andar. Pois é. Pois é, quer dizer, ele mora no 10º andar e viu o Guaíba. Agora construíram um prédio que alguém também vai querer morar no 10º andar, claro, e não vai poder olhar mais. É. Então, isso não é uma coisa muito equânime, né? Que eu fiquei impressionado. Eu morei na Arnaldo Borer, quase na esquina da ruazinha Pindorama. A Pindorama continua a mesma rua do meu tempo. Mas eu morei no prédio 176, olhava para frente na Arnaldo Borer, tinha aquele bosque do Colégio Cruzeiro do Sul, e bem pertinho, assim, atrás do muro, tinha um plátano enorme, que eu acompanhava nas estações do ano, né? No inverno as folhas amarelas caindo, no verão as folhas verdes. E eu estive lá ontem na Arnaldo Borer, e está ali aquele prédio enorme construído, mas o plátano foi conservado. Pois é. O grande plátano da minha infância está ali em frente ao número 176 da Avenida Arnaldo Borer, no bairro Teresópolis. Saudosa memória, presidente. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Meus cumprimentos pelo trabalho do Secov. O Secov é uma entidade muito importante no nosso estado, na nossa capital. Congrega o setor imobiliário, harmonizado. As organizações se respeitam entre elas e respeitam muito a nós, direitos do consumidor. Direto aqui do Secov para o Jornal do Consumidor, na TV Urbana, canal 11 da NET 55, o HF para toda a região metropolitana do estado, Alexandre Appel. A elevação da inadimplência fez com que aumentassem aproximadamente 20% a procura de lojistas pelo banco de dados do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Os dados são da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, base operadora do sistema no estado. Saiba mais sobre as dificuldades do varejo no atual momento econômico em entrevista com o presidente da FCDLRS, Vitor Augusto Koch. Estamos sendo recebidos aqui na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, presidente Vitor Augusto Koch. Início de novembro, reta final do ano, Vitor. Natal é a data principal do nosso comércio varejista. Andando aqui na frente, na Doutor Flores, a federação é de um lado, o meu escritório é do outro. As lojas todas com promoção, mas poucos consumidores dentro. Já se vê decoração de Natal. Vai ser um Natal bom
para o comércio varejista, para o consumidor? Vão haver ofertas? Como é que você está enxergando esse final de ano para o nosso comércio varejista? Bem, Apple, satisfação em participar do seu programa, obrigado pela visita aqui na FCDL. A nossa expectativa em relação ao Natal, ela é muito otimista. Nós acreditamos que a venda será muito parecida com o ano de 2014 em volume, não em valores. O que certamente será uma opção do cliente, das pessoas, enfim, dos consumidores, será um produto de menor valor agregado. Nunca deixando de lado a qualidade. E nesse aspecto nós estamos orientando os lojistas para que negociem com seus fornecedores e não abram mão da qualidade, mas sim procurem preços melhores, porque todos estão buscando um espaço no mercado e quando se vive um momento de desequilíbrio na economia que nós estamos presenciando no país, existem ajustes, existem oportunidades. Então, essas negociações bem conduzidas certamente trarão preços melhores e especialmente condições. E uma das orientações também da FCDL é quanto à volta de um sistema que era muito adotado em tempos anteriores, ou seja, o carnê próprio. Carnê próprio. Exato, fazendo com que as pessoas fujam dos altos juros cobrados hoje pelas operadoras de cartões de crédito e fazendo com que o comerciante, o varejista, tenha um domínio maior sobre essas taxas de juros, reduzindo-as. Uma vez que a operação deste comerciante ela não é financeira, e sim no volume que ele vende. Então, como as margens de lucro também já estão menores, se ele conseguir ter capital para fazer esse financiamento, o negócio sai mais fácil. Menos juros, mais prazo e não correndo o risco de fazer com que esse cliente caia nos juros abusivos que são cobrados por essas operadoras. Foi destaque no portal do Consumidor RS, muito acessada a notícia. Toda notícia que entra no nosso portal é repercutida automaticamente na fanpage do Consumidor RS. Como a gente entra com senha na fanpage, a gente vê quantas pessoas foram alcançadas. Explodiu. Que comércio, que é, para mim, a ferramenta extraordinária que o CDL, que a FCDL tem disponibilizado aos seus associados, ao varejo em geral, a ação da ferramenta do que-comércio no comércio em torno da arena do Grêmio, para qualificar aquele espaço ali. Como é que vai acontecer aquilo, presidente? Nós fizemos um acerto com a direção do Grêmio, com a parceria do Sebrae também, da qualificação desse comércio estabelecido nos arredores da arena, uma vez que há uma necessidade. Houve um fato novo, a arena foi construída ali e os comerciantes não tiveram uma assessoria adequada para fazer com que seus negócios sejam ajustados com o público que ali hoje é demandado. Então existem inúmeras oportunidades de negócio, mas para que essas oportunidades sejam realmente aproveitadas e rentabilizadas, é necessário que esse comércio seja qualificado. Vimos a necessidade, vimos a oportunidade que ela está alinhada com os objetivos da FCDL, ou seja, a qualificação do varejo, a profissionalização do varejo, e é uma oportunidade ímpar e que será um case de grande sucesso para o país e talvez até para o mundo, onde nós podemos resgatar então uma área que antes estava praticamente abandonada e onde os comerciantes não tinham acesso às informações e que o que-comércio condiciona então e cria situações como planejamento, como receitas, controle das receitas, controle de despesas, planejamento de marketing e até um plano de negócio que pode ser melhorado por esses empresários que lá já estão estabelecidos. E o Grêmio, tudo indica, deve participar da Libertadores o ano que vem. Quer dizer, vai haver mais movimento no entorno da arena. E há uma promessa do presidente Romildo Bolzan Júnior da aquisição da arena pelo Grêmio para ter direitos plenos sobre todo aquele espaço ali, né? Que hoje a arena não é do Grêmio, a arena é da OAS. Né? E na verdade, Apple, todos esses fatos são fatos novos e que trarão um público ainda maior. E também nós precisamos avaliar que hoje estão sendo construídas várias edificações que serão moradias de pessoas
com uma renda melhor também, de que se encontra hoje, e isso tudo faz que nós vivenciamos um novo momento para aquela região, e isso precisa ser aproveitado, ou seja, existe a tendência de melhorias e ao mesmo tempo nós precisamos fazer com que o comércio ali instalado também acompanhe essa evolução. Perfeito. Foi também destaque no portal do Consumidor RS, posição da FCDL contrária à CPMF. O senhor foi muito firme, deu uma declaração muito firme, o senhor é totalmente contra o aumento de impostos. Como é que o senhor está enxergando o quadro político nacional, o quadro político regional, essas questões de aumento de impostos, de querer passar conta para o consumidor? Há espaço para isso? Impeachment, presidente da Câmara com conta no exterior, na Suíça, no nome da esposa, da filha. Quer dizer, é um momento ruim, né, presidente? Como é que o senhor está enxergando esse final de ano, esse momento político nacional e regional? Na verdade, nós estamos temerários. Temerários com toda essa situação, e uma situação que nos cria dificuldades enormes no varejo, cria dificuldades enormes para a sociedade e infelizmente nós não estamos vendo um caminho para que isso seja sanado e para que a gente não perca um dos principais valores do ser humano, que é a referência. Hoje, como está sendo feito, o ser humano entra em dúvidas, o que é certo e o que é errado, ou seja, perde o norte. Se nós estivéssemos num grande navio no oceano, é como se nós perdêssemos a bússola. A impunidade, não sabia, não fui eu, a gestão foi de outro, e ninguém sendo realmente punido. Então, nós estamos longe dos países desenvolvidos. A nossa educação hoje ela é precária, ela passa muito longe da excelência. Nós precisamos adotar de uma forma muito urgente a meritocracia, ou seja, você precisa ganhar mais desde que você contribua de fato, né? O empresário, ele contrata uma pessoa avaliando 3 itens fundamentais, né? Primeiro é a competência, segundo, o comprometimento. E terceiro, qual é a contribuição que esse funcionário trará para a empresa? E assim nós temos que também fazer na gestão do país. Nós temos que ser mais exigentes na hora do voto. Não adianta mais nós sermos partidários. Nós precisamos pedir para os deputados, os candidatos, o que é que você já fez? Qual é o seu plano de gestão para o seu mandato? Nós não pedimos isso hoje. Então a consequência é essa que nós estamos vivendo. Pessoas despreparadas e especialmente uma falta de austeridade, uma linha na condução do país e que se reflete em todas as famílias, onerando as pessoas, tirando do seu orçamento, as pessoas trabalhando 5 meses para recolher impostos, e esses 5 meses eles são esvaziados porque não são aplicados em benefícios como saúde, como segurança, como educação. Então realmente nós passamos por um momento extremamente complicado, mas que se nós tivermos lideranças firmes, especialmente lideranças voltadas a desenvolver a sociedade como um todo, certamente nós sairemos disso. Agora, eu não estou vendo vontade política para fazer isso, porque o primeiro passo desse acontecimento é uma reavaliação da nossa Constituição, que lá em 1988 concedeu muitos benefícios, além do suportável por qualquer governo, não importa o partido, mas não consegue se atender à demanda hoje que foi regrada pela Constituição de 1988. A área social e a área da saúde leva tudo, né? Exatamente, e nós vemos aí pessoas em situações de saúde extremamente difíceis, correndo risco de vida e não tendo condições de serem atendidas num hospital ou simplesmente achar um profissional da saúde que possa resolver o problema, que às vezes é muito fácil ser resolvido, mas não existe hoje espaço, disponibilidade de atendimento, então precariedade total. Alguma previsão para o ano que vem? Se aproxima? Olha, o ano de 2016, segundo os economistas, dizem que será um ano de muito aperto. Para o aperto, e nós passamos por situações extremamente complicadas e certamente você também conviveu com isso, como lá em 1974, se não me falha a memória, a crise do petróleo. Nós vivemos várias crises econômicas no país, onde houve confisco de dinheiro, onde não se tinha dinheiro sequer para ir comprar alguma coisa no supermercado.
e nós ultrapassamos. Então, a maneira de sair dessa crise é com trabalho, muito trabalho, com organização, com planejamento e fazer com que os nossos governantes entendam que o empreendedor é extremamente necessário para que uma nação se desenvolva. O empreendedor ele coloca em risco as suas economias criando um negócio. Esse negócio gera empregos, esse emprego gera rendas e isso fomenta todo o ciclo. Então o empreendedor é extremamente importante nesta retomada do crescimento do Brasil e este empreendedor hoje ele está sendo considerado muitas vezes como alguém que está depredando a sociedade e na verdade é o contrário, é o fomentador do desenvolvimento. Mas me parece que nós empreendedores ainda não acordamos para despertar isso frente à população. A população ainda não tem conhecimento da importância de um empreendedor, né? Então eu acredito que com organização, com planejamento e com muito trabalho nós temos como fazer essa virada em 2016. Muito bem. Planejamento, muito trabalho, criatividade, vontade, otimismo. É isso aí. Obrigado, presidente Vitor Augusto Correa. Ele que é nosso articulista no Consumidor RS, os artigos dele são publicados. Ele publica na fanpage e vai para o nosso portal. São lidos aí pelo mundo inteiro, presidente. Você é muito sábio, muito equilibrado nas suas colocações. Obrigado. Não é? Mas sempre com essa visão, vamos trabalhar. Se Deus quiser, vamos vencer a crise. Isso aí. Presidente, obrigado pela sua participação conosco. Obrigado pela oportunidade. Direto aqui da FCDL-RS, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Ano difícil esse. Oremos para que 2016 seja melhor. O Jornal do Consumidor agora faz um rápido intervalo. Na volta, inauguração do Zafari Cabral, condomínio em foco da Imóveis Crédito Real, comemoração do Dia do Médico pela Unimed Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country, com participação da jornalista Lília Vitfilli e do presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso. E imagens da festa na nova sede da Unicred Porto Alegre, em prédio histórico na cidade. Não saia daí, nós já voltamos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácia, você sempre bem. No último dia 27, o Grupo Zafari inaugurou o supermercado Zafari Cabral, 31ª unidade da rede de autosserviço da empresa. Localizada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, a loja é a primeira a apresentar a nova identidade arquitetônica da marca, que será aplicada também nas próximas unidades da rede Zafari. Em estilo contemporâneo, o projeto proporciona ao empreendimento um visual de efeito leve e acolhedor. O conceito do Zafari Cabral é de um supermercado de bairro, com 1.600 metros quadrados de área de vendas e 13 checkouts. A loja mantém os serviços, instalações e variedade de produtos que caracterizam a rede, com seções de hortifrutigranjeiros, carnes, fiambres, congelados, padaria, confeitaria e áreas dedicadas a cervejas e vinhos. O supermercado possui acessibilidade universal em sua entrada principal e estacionamento com 115 vagas cobertas, localizado no subsolo, ligado por 2 esteiras rolantes, uma escada convencional e um elevador.
O empreendimento conta com 4 operações: um café Bela Gula, uma loja O Boticário, uma farmácia Panvel e um ponto de serviço da lavanderia Chuá, que devem inaugurar em breve. O Zafari Cabral faz parte do Quartier Cabral, projeto imobiliário residencial, fruto da parceria do Grupo Zafari com a incorporadora Melnick Even. Está localizado entre as ruas Cabral e Liberdade. Controlar quem chega e sai de um condomínio, garantir a identificação de visitantes, cuidar para que ninguém entre despercebido pelo portão da garagem, ter câmaras de segurança para zelar pelos espaços comuns, contratar uma empresa para atuar na portaria. A lista é grande, mas como manter tudo isso funcionando em momento de crise, quando a insegurança também bate à porta? Para tratar desse assunto, o evento Condomínio em Foco, promovido pelo Imóveis Crédito Real, trouxe o tema Segurança Condominial em tempos de crise, uma abordagem propositiva. Pode rodar a matéria. Cíntia, essa palestra de hoje realmente veio a calhar com o momento atual a respeito de segurança. Um profissional da área vai falar com toda a propriedade a respeito das medidas que devemos tomar, nos precaver. Entendo que o tema é o mais oportuno de todo o ano, né? E, por um lado, infelizmente, nós estamos vivendo essa insegurança no estado e na cidade. Buscamos um profissional especializado nessa área e o objetivo é que a gente tente fornecer informações aos clientes, aos síndicos, aos condomínios, para que eles consigam minimizar os riscos, né, de patrimônio e de segurança patrimonial. E a Crédito Real sempre preocupada em trazer assuntos atuais e realmente a solicitação dos próprios condôminos. Sim, dos condôminos e do mercado, né? Entendemos que pelo que vimos nesses últimos 3 meses, esse tema tinha urgência de ter sido trazido a esse evento. Então esperamos que todos aproveitem, tirem aí grandes lições para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, evitando transtornos. Sim, com certeza. E mais um motivo da importância do tema é de que hoje nós batemos recorde de inscritos, então o assunto realmente muito, muito importante para a sociedade. Mais um evento da Crédito Real, Condomínio em Foco. Eu vou conversar com um palestrante, Luiz Antônio Algair. Ele é engenheiro civil e vai falar sobre segurança. Tema importante. Cada vez mais importante, boa noite. Cada vez mais importante no dia a dia dos condomínios, em função justamente da crise até que a gente vive hoje, a crise do país, a crise do emprego, a crise da inadimplência que acaba trazendo consequências muito danosas, digamos assim, para os condomínios. Então a palestra de hoje ela examina este aspecto, o aspecto da crise que o país está vivendo, né, e que as suas consequências, e como que nós podemos, como atores da segurança condominial, como é que nós podemos contornar esses aspectos da crise e traduzir isso num nível de segurança mais elevado para os moradores. Os moradores de condomínio querem segurança, então nós temos que providenciá-la. É verdade, a preocupação dos condôminos em relação aos próprios moradores. Quais são os pequenos gestos, atitudes que podem realmente ajudar nessa questão da segurança? Eu digo assim, é o protagonismo do morador, é o protagonismo do proprietário, dele se entender como uma peça importante do processo de segurança. No momento que ele assume essa condição de protagonista, ele pode modificar, ele pode trazer melhorias para esse ambiente que ele vive. Ele não pode esperar simplesmente que a segurança seja providenciada pelos outros, que é uma tendência que a gente vê muito no condomínio. Eu estou pagando o condomínio, eu estou pagando essa empresa que está fazendo o serviço de segurança para nós, então eu quero receber esse serviço. Isso não é suficiente. Aliás, isso até é bastante problemático se a gente pensar um pouco mais a fundo, porque se ele não se põe como protagonista, como participante, ele deixa espaços abertos para que aconteçam as questões, né, que não nos interessam que aconteça dentro do condomínio, né?
Então essa é, digamos, a parte mais importante do programa de segurança do condomínio, é o morador se entender como protagonista. A Unimed Porto Alegre comemorou o Dia do Médico, oferecendo aos médicos cooperados um coquetel de confraternização no Teatro do Bourbon Country. O evento contou com a participação da jornalista Lina Vitfib e do presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino Cardoso, para compartilhar opiniões a respeito do atual cenário econômico do país. Pode rodar a matéria. Você acaba de ver a imagem do Dr. Márcio Pisato repassando o pronunciamento dele dentro de alguns instantes com esse teatro lotado e vai saudar os cooperados, os amigos da Unimed Porto Alegre, no Dia do Médico. Chamou atenção a quantidade de realizações durante o ano, que é importante que o presidente compartilhe. Uma crítica firme ao estado da saúde pública no nosso país. Um discurso muito positivo. Tem muito para comemorar, tem muito para se preocupar. O que vem pela frente, doutor Márcio? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar contigo e com teus telespectadores. Nós, da Unimed Porto Alegre, sempre comemoramos o Dia do Médico, uma cooperativa de médicos, e sempre deslocamos a data do dia 18 de outubro para não concorrer com outros eventos que a classe médica realiza nesse dia. A Unimed Porto Alegre, nos últimos anos, vem tendo um crescimento fantástico. Por causa do fortalecimento da marca, profissionalismo da nossa gestão, e conseguimos implementar na nossa cooperativa várias melhorias, entre as quais citei aqui de sermos reconhecidos pela nossa informática no país, facilitando o nosso usuário através de aplicativos. Mobile? Mobile para buscar. Hoje em dia precisa, né? Precisa. Tá? Onde o nosso cliente vai poder buscar o seu médico por especialidade, por nome de um médico, por localização. Poderá ver resultados de exames, tudo mobile. Então, damos um grande passo na tecnologia. Por outro lado, também no atendimento do paciente, que é o que o paciente quer com seguro saúde, num plano de saúde. Investimos em laboratório, um laboratório de excelência. O laboratório de Cachoeirinha é uma coisa que nos marcou muito a inauguração do Dr. Márcio. Nós lá estivemos, ficamos encantados. A nossa fábrica do nosso laboratório, para o telespectador saber, é em Cachoeirinha. O exame que é colhido nas nossas unidades são acondicionados e transportados a Cachoeirinha, e lá é feito o processamento de cada um desses exames. Quantos exames já estão sendo feitos lá? Em torno de 450 mil mês. E nós temos capacidade para chegar a 1 milhão de exames mês. Tá? Então, realmente temos muito a andar, estamos com uma capacidade instalada e com profissionais de ponta para garantir a qualidade e a precisão do exame laboratorial. Quantos convidados essa noite o presidente está esperando? Nós estamos esperando entre 800 e 1.000. E a expectativa das palestras? Muito boas. Vem uma jornalista para falar de economia, a Lilian Vitfib, e o nosso presidente da Associação Médica Brasileira, o Florentino Cardoso. Me lembro da Lilian Vitfib na TV Cultura, programa que se tinha dentro da Gazeta Mercantil, em São Paulo, quando eu trabalhava na Gazeta Mercantil. Ela já era uma menina prodígio, ela já fazia previsões em relação à área econômica muito interessantes. Ela foi uma das jornalistas escolhida a dedo pela Unimed Porto Alegre para nos brindar com uma palestra na noite de hoje. Que seja uma noite gloriosa. Muito obrigado. Espero também que seja uma bela noite para todos nós da Unimed Porto Alegre. Dr. Ângelo Juliano Chaves, diretor de mercado da Unimed, tirou uns diazinhos, estava de férias, estava viajando, chegou hoje de tarde, já está aqui de noite no Teatro Bourbon Country.
para esse evento importante, a homenagem ao Dia do Médico, a Unimed sempre valorizando muito o cooperado, né, doutor Ângelo? Sem dúvida, esse é um evento tradicional, todo ano nós fazemos para valorizar o cooperado, que são os donos da cooperativa, né? Então, eles é que têm que ser presenteados com esse dia, têm que ser valorizados e mostrar o quão são importantes para a cooperativa, porque afinal de contas eles são o motor de todo o nosso trabalho aqui dentro da cooperativa. E o doutor Márcio, nós vimos a prévia do discurso, ele ensaiou, nós fizemos até algumas imagens, fazendo questão de repartir com os cooperados as vitórias, as conquistas desse ano, que não são poucas, né, doutor Ângelo? Sem dúvida, a gente tem colecionado vitórias ano após ano. Apesar de este ano nós sabíamos que ia ser um ano difícil, mas mesmo assim a gente vai ter um resultado bastante razoável. E várias premiações, agora recebemos 150 melhores empresas para se trabalhar, agora semana passada ou retrasada. Então, realmente, essas vitórias a gente tem que repartir com os cooperados, que são os donos da cooperativa. Que seja uma noite gloriosa. Muito obrigado, vai ser uma noite excepcional para os nossos cooperados. Uma boa noite. Doutor Florentino, presidente da Associação Médica Brasileira. Me lembro que entrevistei ele lá no Unimed Federação, num evento que ele participou, um café com política. Presente nessa noite festiva da Unimed Porto Alegre, comemorando o Dia do Médico. O assunto é denso, é a crise que o país está vivendo, política, econômica, os reflexos na saúde. São muitos os reflexos, doutor Florentino? Enormes. Enormes. O pior de tudo isso é que quem mais sofre, não somente os profissionais de saúde que nós médicos incluímos, mas quem mais sofre é a população. E de toda a população, quem mais sofre é a população mais pobre e carente do país. O que nos deixa certamente extremamente angustiados e que precisamos lutar, brigar de maneira salutar, tranquila, para mudar esse cenário que tanto sofrimento tem causado. O senhor acha que a CPMF é uma solução para a saúde? Não. Reconhecemos que há subfinanciamento da saúde, reconhecemos que a gestão é desqualificada e reconhecemos que há ainda muita corrupção. Todavia, o que o governo precisa é sair do discurso e ir para a prática e valorizar, prestigiar verdadeiramente a saúde. Não é aumentando mais impostos, uma carga tributária já extremamente alta, que nós temos que vai resolver o problema da saúde. Como é que o senhor está prevendo o ano que vem? Acho que o primeiro semestre deverá ser pior ainda do que esse momento que vivemos agora. E que se conseguirmos fazer tudo certo, a partir de uma total reforma política, fiscal e, de repente, algumas mudanças do que está aí posto, aí nós conseguimos sair desse atoleiro e, se Deus quiser, no segundo semestre de 2006, nós devemos tomar um rumo de crescimento. Como é que o senhor está percebendo a atuação da ANS nesse momento? Doutor José Carlos Abraão, era uma esperança muito grande que as operadoras tinham, que pudesse revascularizar a ANS. Como é que está a ANS? Além de ter divulgado ontem um novo rol de coberturas, o que aperta muito as operadoras. É verdade, nós entendemos que a crise no setor saúde não ocorre só na saúde pública, ocorre na saúde privada. Se a gente imaginar que a saúde privada está assentada num tripé que são as operadoras de saúde, que estão insatisfeitas, os prestadores de saúde, que os médicos estão insatisfeitos, e os usuários dos planos de saúde, que também estão insatisfeitos. Se assenta num tripé e os três estão insatisfeitos, precisa mudar tudo. Eu tenho uma perspectiva muito boa em relação ao Zé Carlos Abraão, que é um médico, conhece bem o setor saúde, recém-chegado na ANS, e nosso desejo e expectativa é que ele mude também esse cenário para melhor. Tomara que ele consiga. O senhor vai passar uma mensagem? Que tipo de mensagem o senhor vai passar para esses cooperados aqui? Mais de 1000 médicos aqui, seus familiares, etc., nessa noite. O que o senhor vai deixar presente para eles, doutor Florentino? Que, embora vivamos uma crise enorme no país, nós temos hoje um motivo especial, que é o Dia do Médico, e, em sendo médico, devemos comemorar. Porque num país que tem aí em torno de 15% de analfabetos, mais 10% de analfabetos funcionais, e nós podermos exercer a profissão de médico, ter se formado médico e se especializado, tudo isso certamente é motivo para que nos orgulhemos e nos sintamos de alguma maneira com forte apelo para que ajudemos a transformar o nosso país. Uma alegria reencontrá-lo, boa palestra, felicidades, doutor Florentino. Muito obrigado, enorme prazer voltar ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, obrigado. E o Jornal do Consumidor dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos.
Lembrando, se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é o serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Fica agora com as imagens da festa da Unicred Porto Alegre, que inaugurou sua nova sede em prédio histórico da capital, na Cidade Baixa, e proporcionou aos moradores um show musical. O evento contou com a apresentação da banda Papas da Língua, tocando em conjunto com a orquestra da Ubra, além da apresentação da banda Los Plantados, que demonstrou uma música criada para a cooperativa. Até semana que vem. E não estamos sós pra cantar que a vida é em nós. E solidariedade é doação, como nessa canção. Uma nova canção. Nativa no colo e descia da mata no cipó. Entre índios e brancos gritava uou! Panvel, você sempre bem.